Leamos a palavra do Senhor, nosso Deus, nesse texto de Isaías capítulo 6, versículo 13. Assim, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Meus irmãos, estamos aqui no livro de Isaías. Isaías era um profeta do Reino do Sul, mas imagino que no seu tempo, era um profeta que talvez ele foi visto muito mal na história, que se você olhar Isaías capítulo 20, versículo 3, ele caminhou nas ruas de Jerusalém seminu durante 3 anos. Isaías, ele não viu as profecias serem realizadas, tanto é que essa profecia, ela foi realizada 700 anos depois. Então era diferente a vida deste profeta. Tanto é, meus irmãos, que alguns dizem que Isaías era um profeta solitário. Ele não tinha amigos e andava a maior parte sozinho. Isaías morreu sem ver o cumprimento de suas profecias. E na descrição do seu chamado havia um peso de glória nesse chamado. E o peso de glória foi justamente que ele contemplou a glória de Deus, e ao contemplar a glória de Deus, isso foi tão grande para ele, que ele chegou a dizer: ai de mim, porque vou perecendo. Meu irmão, aqui eu abro um parênteses, eu acho que todo servo de Deus deveria ter pelo menos sentir um pouco deste peso. Para alguns é tão fácil dizer: eu sirvo ao Senhor, eu canto ao Senhor, eu dirijo o que você precisar. Meu irmão, não, tem que ter um peso de glória em tudo aquilo que a gente faz. Porque o que está aqui é a santidade de Deus, meus irmãos. E por ser a santidade de Deus, deve gerar em nosso coração um grande temor daquilo que estamos fazendo diante de Deus. Deveria ser sempre desta forma. E quando chegamos no versículo 13º, depois disso tudo, o texto diz: se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente. A mensagem era: ainda será invadida outra vez e queimada. Assim como terebinto e carvalho deixam um toco quando cortados. Que mensagem difícil, meus irmãos, deste profeta. Mesmo que alguns sobrevivam ao cativeiro, a devastação iria continuar. É o que está dizendo aqui. Meus irmãos, eu entendo que com Deus não se brinca. O povo realmente merecia esse castigo porque estava fazendo coisas erradas. Haveria o cativeiro, meus irmãos, e a profecia, meus irmãos, era forte para aquele povo. Por isso a importância de parar de brincar, de ser crente, meus irmãos. A gente tem que parar com isso. Nós precisamos buscar uma vida de santidade. É o que Deus requer de nós. Por isso que a profecia era: a terra perecerá, ou seja, permanecerá uma floresta de terebintos e carvalhos, onde restam somente o toco. Na verdade, meus irmãos, todo chamado deveria ser realizado com muito temor e tremor. Tanto é que em Salmo capítulo 2, versículo 11 diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Alegria deve ser com tremor. Percebem, meus irmãos? Aí Isaías, angustiado com essa mensagem, ele pergunta: Senhor, tu vais castigar o teu povo, mas até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? Até que o Senhor tenha levado todos para longe de Jerusalém e a terra esteja deserta, restando apenas tocos. Meus irmãos, a história a gente conhece. A tribo do norte foi levada pela Síria em 722 a.C. e depois houve o cativeiro do sul de Jerusalém em 587 a.C. Israel, poucos anos depois, levado cativo, e não restou nada, apenas uma mistura de uma raça que nós vemos no Novo Testamento sendo chamada de samaritanos. Assim aconteceu com Israel. Quanto a Judá, Judá foi levado também cativo, mas a diferença de Israel para Judá
é que na tribo do sul havia o quê? Havia uma esperança. Havia uma santa semente. Essa que era a diferença, meus irmãos. Era uma santa semente por causa da promessa que Deus havia feito para com Davi anos atrás. A sua casa e o seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. É verdade, meus irmãos, que o reino terrestre de Davi terminou em 587, quando eles foram levados cativos, mas o reino espiritual, através de Jesus Cristo, iria continuar. E essa era a certeza, meus irmãos. Por isso Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Nós vemos aqui a imagem de uma floresta somente no toco. Qual é a diferença dessa floresta? A diferença dessa floresta são duas árvores. Que árvores são essas? Carvalho e terebinto. O que podemos aprender, meus irmãos, com essas duas árvores? Em primeiro lugar, o cristão como carvalho. Quem é o carvalho? O carvalho, meus irmãos, ele é resistente. O carvalho é símbolo de força e durabilidade. Ele vive mais ou menos entre 500 a 1000 anos, imagine isso. Uma árvore que pode atingir a 40 metros de altura com mais ou menos 2 metros de diâmetro. Uma árvore muito forte, meus irmãos. Quando esta árvore, porque ela vive muitos anos, quando ela ainda é nova, não há nenhuma deformação nesta árvore. Porém, quanto mais o tempo passa, mais deformada essa árvore fica. Mas ela resiste, meus irmãos. Essa árvore enfrenta tempestades, muitas tempestades, estações que arrancam as suas folhas, que arrancam os seus galhos, mas ela persiste, deixam marcas, mas ela continua ali. As marcas demonstram que esta árvore venceu. Ela venceu porque ninguém abate um carvalho de qualquer jeito. Amém. Eu creio, meus irmãos, que todo cristão verdadeiro, ele tem marcas. Todo cristão experimentado em Deus, ele tem marcas, meus irmãos. E as marcas não são para nos envergonhar, mas para dizer, eu estou aqui. Tanto é que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 6,17, ninguém me perturbe porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu imagino, meus irmãos, eu gosto de imaginar o apóstolo Paulo de repente levantando as suas mangas e dizendo, olha aqui as minhas marcas. Ele não tinha vergonha das suas marcas, porque ele sabia que aquelas marcas representavam o seu compromisso para com Deus. E ele diz assim, olha, ninguém fale mal das minhas marcas, porque eu sei o que essas marcas representam. Amém? Então, meu irmão, se você tem marca, não se envergonhe delas. Louve a Deus pelas suas marcas, meus irmãos. Filipenses 1:29 diz assim, porque foi dado a vocês o privilégio não somente de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Quantos acreditam em Cristo? Amém? Pois é, a ti foi dado o privilégio de ter a Cristo, mas não somente de confiar nele, de sofrer por ele. Amém? Para aqueles que creem também um privilégio de sofrimento. Aqui diz privilégio de sofrimento. Aqui as tempestades podem ser fortes, mas uma certeza, meus irmãos, nós podemos ter: carvalho não morre de tempestade. Não há nenhum registro de algum carvalho ter sido destruído por uma tempestade. Pode até mesmo cair um raio em cima dele, mas assim mesmo, ele permanece, mesmo no toco, como sinal que não pode ser destruído. Se nós formos ver a história da igreja primitiva, meus irmãos, a partir do ano 64, através de Nero, num período de 250 anos, até o ano 303, com o imperador Constantino, a igreja foi perseguida. Tentaram destruir os cristãos. Nero mesmo incendiou vários deles. Puseram os cristãos ali comidos por feras. As situações terríveis, mas a igreja permaneceu. Porque eles confiavam no Senhor. Eles eram carvalhos.
Meus irmãos, em primeiro lugar, carvalho é firme, é seguro. Em segundo lugar, carvalho tem raiz. Carvalho é uma árvore muito grande e frondosa que quanto mais podada, mais cresce e ganha vigor. Sabia disso? Sabe por quê? Porque a cada metro para cima, se você vê um carvalho com 1 metro, tem 6 metros para baixo. E é isso que dá sustentação, meu irmão, ao carvalho. Verdade que ninguém vê o que está embaixo, mas está lá para provar que ele vai continuar. Amém? Ninguém consegue ver a raiz de um cristão, mas um cristão verdadeiro, ele permanece. Isso é questão que ele tem raiz, meu irmão. Isso é bênção e ele pode renascer novamente. Não importa o quanto corte, ele irá brotar novamente. E eu pergunto, você é resistente? Você tem raiz? Aonde está o carvalho plantado, meus irmãos? Facilmente se reconhece na floresta que aquele dali é um carvalho, porque comparado com as demais árvores, ele está ali, se destaca, não pela sua beleza física, mas pelo seu vigor. Ele não cai facilmente. Esse é o carvalho. E a pergunta que eu faço, você se identifica como carvalho? Talvez você diga, pastor, eu estou no toco, mas a questão não é essa, a questão é você, carvalho. Eu creio, meus irmãos, que Deus tem levantado homens e mulheres para serem como carvalho. Amém? Segunda verdade que nós vemos nesse texto, o cristão não é somente como carvalho, mas como terebinto também. E o terebinto é uma árvore que cresce menos que o carvalho, porém tem muitas outras qualidades que valem nós destacarmos aqui nesse texto. Interessante que Davi até mesmo enfrentou Golias no vale de Terebinto, e alguns dizem que talvez Golias não viu, isso aí são conjecturas, não viu a pedra que Davi jogou por causa dos carvalhos, ou do terebinto, né, que havia lá. Mas o terebinto, meus irmãos, quais são as qualidades dele? Eu destaco em primeiro lugar que o terebinto é resistente, assim como o carvalho. Mas ele não somente é resistente, ele é resiliente. Agora, o que significa resiliente, meus irmãos? A palavra resiliência tem a ver com a matéria, uma matéria que tem a ver da física e é a capacidade de aguentar. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, o resiliente é aquele que não quebra sob pressão. Amém? A resiliência do terebinto faz com que ele ceda, faz com que ele envergue, faz com que ele aguente a pressão, mas ele não quebra, porque depois ele volta à sua forma original. Interessante que alguns historiadores dizem que a primeira roda foi feita de terebinto. Eu aprendo que o cristão deve ser alguém sempre pronto a ser moldado, assim como a massa na mão do oleiro. Amém? A massa tem que ceder, porque se não ceder, meus irmãos, ela não presta, e se não presta é jogado fora. Assim deve ser o cristão. É verdade que aqui nós vemos que em Judá haveria muitas perdas por causa do pecado, muitos seriam escravizados, torturados, alguns morreriam, mas mesmo assim teriam que ceder, teriam que aguentar a disciplina de Deus. Isso era importante. Agora todo vaso, somente depois de passar por um processo de ser amassado, pisado, deixado sozinho, ir para o forno, assim, depois desse processo, ele estaria pronto para quê? Para ser usado como vaso útil. Meu irmão, minha irmã, se você é terebinto, santa semente, a palavra de Deus aqui está nos falando, nos ensinando a nós resistirmos, amém? A nós aguentarmos, a nós ficarmos firmes nele, ou seja, que a gente venha a ser resiliente, amém? Meu irmão, você precisa sim ser resistente, é bênção, resistente, firme, mas também você precisa ser resiliente. Tem momentos, meu irmão, que você tem que envergar, tem que abaixar, você tem que aguentar. Porque assim é o cristão maduro, meu irmão. Ele aguenta a pressão. Ele não desiste, ele continua firme no Senhor. Está muito difícil.
Alguém pode dizer, eu não aguento. Aguenta. Ah, eu vou desistir. Não desista. Permaneça, meu irmão. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Ah, tem muita gente que tem resistência, porém não resiliência. Mas nós devemos ser dessa forma. Davi era um pecador igual a qualquer um, meus irmãos. O que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Alguém diferente. Sabe por quê? Porque quando repreendido, se encurvava e recebia o castigo, não retrucava, não mudava de igreja, não saía falando mal do líder, do profeta, aceitava o que vinha da boca de Deus. Quando veio o profeta lá falar com ele, contou a história, ele diz, acaba com essa pessoa. Quem é essa pessoa que eu quero saber? E aí o profeta diz, és tu. Imediatamente Davi se abaixou e disse, olha, eu pequei. E é interessante, eu gosto de Davi, porque ele, olha o coração de Davi, eu pequei contra ti, Senhor. Somente contra ti eu pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Meu irmão, quando você pecar, lembre-se sempre disso. É contra Deus. Primeiro se humilhe diante de Deus. Você é resiliente, meu irmão? Você de vez em quando abaixa a cabeça mesmo você sofrendo afrontas? É preciso que a gente seja como terebinto. Em segundo lugar ainda, terebinto, nós já falamos que ele é forte, mas também ele é resiliente. Mas o terebinto também exala perfume. É interessante que o terebinto é uma árvore que nasce nas florestas do Jordão, em Israel. Mas uma das características marcantes nessa árvore, diferente do carvalho, é que esta árvore exala um perfume que é característico dela. Agora, você sabe o que é necessário para que esta árvore venha exalar este perfume? Ou seja, e que este perfume seja sentido com intensidade, você sabe o que é necessário? Irmão, o que é necessário é que esta árvore seja golpeada à força. Meu irmão, a história diz que quanto mais a sua casca for arrancada, quanto mais a sua ferida for profunda, maior será o perfume exalado pelo terebinto. Opa, está doendo? Ele começa a cheirar bem. É isso, meus irmãos, que nós entendemos. O perfume do terebinto pode ser sentido a mais de 1 quilômetro de distância quando ele perde a sua casca. Em outras palavras, não adianta machucar o terebinto porque ele exala mais perfume. O que acontece quando castigam você e de repente faz uma coisa que você não gostaria? Você cheira bem ou cheira mal? Mas o verdadeiro cristão, mesmo que maltrate ele, aleluia, como o terebinto, ele continua perfumando. E aqui o que nós aprendemos é que na tribulação o verdadeiro cristão é mais crente, mais fiel, mais adorador, meus irmãos. Assim que devemos ser diante do Senhor. É só tirar a casca que cheira bem, perfuma o ambiente, e o nome de Deus é glorificado. Meu irmão, tem pessoas que não aguentam afronta, né? Olha, pastor, o meu temperamento é esse. Meu irmão, para com isso. Você é de Jesus. Aleluia. Amém? Você é terebinto. E se por acaso fizer alguma coisa que de repente venha te magoar, meu irmão, tem que sair ali. Cheiro bom. Meus irmãos, quantas oportunidades nós perdemos quando nós falamos uma palavra maldita na hora errada. Porque a gente não cheira bem. E as pessoas estão vendo. Opa, você fez isso? Satanás gosta de acusar nessas horas. Nós devemos, meus irmãos, ser como terebinto. Eu não sei quanto que você... Talvez você diga assim, pastor, o senhor não sabe quanto eu já apanhei. Eu não sei. Porque cada um carrega a sua marca. Eu tenho as minhas aqui. A minha esposa sabe. E eu conheço as dela também. Cada um tem uma marca diferente.
Eu não sei, mas o que eu sei é que você precisa cheirar bem. Amém? É isso que Deus quer de nós, amém, meus irmãos? Em último lugar ainda, em terceiro lugar, o que terebinto faz, meus irmãos? Eu vejo a última verdade do terebinto. O terebinto é medicinal. Sabia disso? Outra característica muito interessante a respeito do terebinto, que ao perder a sua casca, ele libera uma seiva que é medicinal, é antisséptica e é anti-inflamatória. Assim é o terebinto, meus irmãos. O que se extrai da casca dele ajuda a curar muitas feridas, muitas doenças, mas precisa arrancar a casca. Ai, dói, não dói? Mas essa casca tem um porquê. Então, meu irmão, não reclame quando a sua casca começar a ser tirada. É para curar outros. É para ajudar outras pessoas. Aprendo aqui, meus irmãos, que se você é terebinto, não vive inflamado com as pessoas. Se você é terebinto, não quer ficar brigando com as pessoas. Se você é terebinto, não fica falando mal de tudo. Se você é terebinto, meus irmãos, não é aquele que nada está bem, vive de cara feia. Não, meu irmão, desinflama, porque você é o quê? Terebinto. Meus irmãos, eu aprendo aqui que tem gente que o tempo todo está amargurado. Tem pessoas que confundem santidade com isolamento. Hoje eu estou santo, não posso falar com ninguém. Não, não tem nada a ver, meus irmãos. Tem gente que confunde intimidade com Deus com orgulho espiritual, com exibicionismo. Há crentes que na igreja, que quando são feridas, sua reação natural é de raiva. Já viu crente com você olha para o olho dele, você está com raiva, né? Já viu gente assim? Rancor, está querendo briga. Parece uma criança na escola que diz que você vai ver, eu vou te pegar lá fora quando eu sair. Já viu gente assim? Como terebinto, Deus te chamou aqui, nesse dia, nessa igreja, para ser curado, para ser experimentado, mas também para curar pessoas que precisam de uma palavra de exortação, uma palavra de conforto, uma palavra de misericórdia, uma palavra de cura. O terebinto, para experimentar da sua melhor essência, é necessário que a sua casca seja arrancada, o seu tronco ferido, os seus galhos podados. Se não passar por esse processo, será como as demais árvores da floresta. Mas Deus chamou você, meu irmão, para ser mais que isso. Amém? Deus te chamou com um propósito. Há um propósito de Deus de você estar aqui. Deus trata cada um de nós como uma santa semente. Então devemos nos portar como tal. Deus quer curar você nesta noite, que está no toco. Não resista à disciplina de Deus. Esteja firme. Você deve ser como uma santa semente. E quando você conseguir passar pelo teste, conforme Isaías capítulo 61, versículo 9, você vai poder dizer assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, e todos quanto os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém? Meu irmão, aqui é uma santa semente. Eu não sei como você está, mas eu queria, no final dessa mensagem, orar com você.